Olá, meu nome é Wilson, eu trabalho com medicina chinesa há 25 anos, tenho o título de doutor em acupuntura pela Federação Mundial de Acupuntura e eu queria falar um pouquinho hoje sobre um assunto que é meio polêmico, é sobre a colocação de piercings, brincos em orelha e tatuagem. Muito se fala que a utilização de um brinco na orelha, a colocação de um piercing, seja na orelha ou seja no umbigo, no corpo, qualquer região, ou mesmo quando você faz uma tatuagem, ela causa algum problema, alguma alteração no funcionamento do seu organismo, em especial na circulação energética. Na acupuntura, nós tratamos através de estímulo de certos pontos para equilibrar a circulação de energia no nosso corpo por intermédio desses meridianos, por onde que a gente tem os pontos de acupuntura. E quando a gente vai fazer um estímulo em alguma região, você promove uma alteração no sistema todo, no equilíbrio dos órgãos, no funcionamento dos órgãos internos, nas emoções, nos órgãos dos sentidos. Quando eu vou fazer um estímulo com acupuntura, eu coloco a agulha, nós colocamos a agulha nas acupunturistas e deixo essa agulhinha agindo por 10, normalmente de 20 a 30 minutos. O porquê que nós não deixamos essa agulhinha agindo durante 1 hora, 2 horas? Ou por que normalmente eu não poderia implantar a agulha naquele ponto? O paciente pode ir embora e voltar daqui uma semana e eu retiro essa agulhinha que está implantada no braço dele, né? Simplesmente porque o nosso corpo tem a capacidade de se adaptar. Então, quando eu faço um estímulo no organismo, esse estímulo dura durante um período. Pode durar do início de 1 hora, 2 horas, 6 horas, até no máximo que a gente fala 3 dias. Após 3 dias vai diminuindo esse estímulo. Então, depois, se eu faço um outro estímulo no mesmo ponto, em regiões parecidas, volta a produzir aquele efeito. Então, a acupuntura, o correto é que a pessoa faça 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, até todos os dias, para você ter um efeito efetivo no começo do tratamento. Quando a gente faz o estímulo com um brinco, por exemplo, na orelha, ou o piercing no umbigo, seja qualquer região do corpo, ou uma tatuagem, é a mesma coisa. Eu tenho um estímulo local, posso interferir na circulação daquele meridiano que está sendo afetado, no ponto daquele meridiano, só que passado algumas horas ou passado alguns dias no máximo, como eu disse, 2, 3 dias, esse efeito acabou. O nosso corpo já se acostumou com aquele estímulo e volta tudo ao normal. Então, assim, na orelha, muitos pais querem colocar brinco na orelha das crianças, das menininhas, e ficam preocupados, querem procurar o acupunturista para achar um ponto adequado para colocar na orelha. Isso eu acho muito complicado, porque primeiro que a orelha é o lóbulo da criança, onde que coloca o brinco, essa parte mais gordinha aqui embaixo, é chamado lóbulo. Ela tem muitos pontos. Então o acupunturista ele vai passar um aparelhinho nessa região da orelha e vai achar uma região que não é reativa na criança, ou seja, uma região que não tenha nenhum tipo de alteração para aquela criança. Só que quando você vai fazer essa investigação, raramente vai ser no centro do lóbulo. Vai ser mais para trás, mais para frente, mais para cima, mais para baixo. Se você colocar bem no centro tem um ponto que é o ponto do olho. Então normalmente ele é um ponto reativo, porque é um ponto de bastante ação, então ele apita, então não deve ser colocado ali naquela região. Então a gente vai tirar dessa região. Agora você imagina, você leva a criança que tem um lóbulo bem pequenininho para fazer a investigação e o ponto que aparece na orelhinha dela é para trás. Aí ela vai na outra orelha e o ponto que aparece é para baixo e para frente. Ela vai ficar com um ponto embaixo, na frente, outro para cima e para baixo, para trás. Então, assim, não dá, o pai não vai querer, a mãe não vai querer colocar um brinco para trás e para cima se ela está colocando um brinco com finalidade estética, para ficar bonitinha, vai colocar um brinco para trás e para cima e outro para baixo e para frente, né? Os dois no mesmo centrinho da orelha, não vai acontecer, gente. Não tem como você pegar 2 orelhas e passar o aparelhinho e ficar bem simétrico no ponto. Não tem como. Então eu acho meio que desnecessário. E quando você vai colocar o brinquinho da mesma forma que a acupuntura, o efeito vai durar 3 dias. Na auriculoacupuntura, na acupuntura auricular, as pessoas costumam deixar 1 semana normalmente o estímulo com a semente ou com a agulhinha. O ideal são os 3 primeiros dias. Os 3 primeiros dias onde tem um efeito maior. Até 5 dias tem efeito, a partir de 7 dias não tem efeito nenhum. Tá? Em trabalhos científicos mostra que aquele efeito curativo da acupuntura auricular, ele dura 3, no máximo 5 dias. Então deixar 15 dias, 20 dias também não vai ter mais efeito na orelha. É a mesma coisa o brinco. Colocou hoje, pode ter uma reação,
um dia, 2 dias no máximo, acabou o estímulo, não vai ter mais problema nenhum, o corpo se acostuma. E isso vale também para o piercing, quando você coloca o piercing na região, você tem o estímulo naquele momento, esse estímulo pode durar 1, 2 dias, 3 dias no máximo e acabou. E muitas pessoas pensam também, mas quando eu faço o estímulo da tatuagem, eu pego uma área grande ou coloco o piercing, ela não fica interferindo na circulação daquele meridiano, né? Que está passando bem ali no trajeto a tatuagem está bem no trajeto do meridiano ou o piercing? Mesma coisa, gente, não. Porque o meridiano ele não passa na superfície da pele. Uma tatuagem, ela está mais ou menos a 2 milímetros de profundidade. O meridiano é mais profundo. Então os pontos de acupuntura saem do meridiano que está na profundidade e é como se fosse uma abertura, como se fosse um poço artesiano e abre na pele. Tá? Então na pele não é onde passa o meridiano. A pele é o lugar onde a gente acessa o meridiano mais profundamente. Então quando você faz um estímulo com um piercing ou com uma tatuagem, você não afeta a circulação no meridiano. Você afeta a região mais superficial da pele. Mesmo que tenha um ponto ali de acupuntura, você vai apresentar talvez algum estímulo, alguma alteração, como eu disse, momentânea. Algumas horas ou no máximo 1, 2 dias. Mais que 3, 4 dias você não vai ter problema, tá? Então, não vejo problema nenhum em fazer tatuagem, piercing, acupuntura auricular. E a prática, gente, o que mais mostra isso pra gente, e que eu questiono todo mundo, as pessoas que têm tatuagem, as pessoas que têm piercing, as pessoas que têm brinco, estão mais doentes do que pessoas que não têm tatuagem, que não têm brinco, que não têm piercing? Após você fazer uma tatuagem, após você ter colocado um piercing ou colocado um brinco, você adoeceu, você é mais doente hoje, você tem mais problemas de saúde que não tinha antes de fazer o estímulo com a tatuagem, com o brinco, com o piercing? Lógico que não. Então isso mostra, isso é mais do que uma prova concreta de que estímulo com piercing, tatuagem e brinco não afetam o organismo, não afeta a circulação de energia. Senão as pessoas que tivessem tatuagem, brinco e piercing morreriam antes, deveriam ter mais doenças e mais problemas de saúde. Tá bom? Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se vocês quiserem saber sobre mais algum assunto, é só postar aqui que a gente fala numa próxima oportunidade. Fiquem em paz, até a próxima.